emoção muito grande estar com vocês aqui para nós refletirmos um pouco, principalmente dentro dessa temática da família. E gostaria de dizer a vocês que este assunto ele faz parte de um dos mais importantes temas da doutrina espírita, particularmente nos nossos dias. Porque a questão da família, em todos os âmbitos, ela continua sendo a questão nuclear do nosso processo evolutivo. Ou nós nos estruturamos em família, ou nós não nos estruturamos como pessoas. Porque nós não conseguimos evoluir a partir de um núcleo central, basilar, que esteja desorganizado. Então vemos que boa parte da nossa dificuldade, dos problemas que temos no nosso dia a dia, se devem exatamente às questões familiares. Vocês vão me dar licença, que aí fica mais fácil. Um pouquinho para nos situarmos, eu gostaria de dizer para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou de família espírita e nasci no interior do Rio Grande do Sul, do Brasil, na cidade de Bagé. E como integrante de uma família espírita, eu recebi desde muito cedo os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos do Evangelho e o estudo fundamental da doutrina espírita. Isso foi fundamental para que os acontecimentos que vêm se sucedendo na minha vida até hoje possam ter tido alguns desfechos que não a título de autobiografia eu quero trazer para vocês, mas para apenas exemplificar a importância de uma base espiritual sólida, e no nosso caso o conhecimento espírita, para em momentos decisivos nós termos decisões encaminhadas na nossa base afetiva, no nosso núcleo moral. Porque se nós não tivermos isso, é possível que as situações que se desenvolvam na nossa vida possam ser bem mais difíceis de serem resolvidas, e decisões muitas vezes que nós deveríamos tomar, nós acabamos não tomando. Mas a pergunta é, será que a família ela se forma ao acaso? Será que a família que nós estamos, o ambiente das pessoas com quem nós convivemos, ela se forma ao acaso? Ou existe algum tipo de programação? Boa parte das pessoas dizem assim: eu não pedi para nascer. E quando a pessoa diz isso, ela está partindo da ideia de que não existia a vida antes de nascer no mundo físico. E que, portanto, ele não participou de nada, de nenhum tipo de decisão. Isso está baseado na ideia de que nós não lembramos dos fatos anteriores. Então, a maioria das pessoas acha que por não lembrar, não viveu antes. O que não é uma coisa muito sensata, porque se nós perguntarmos aqui, o que vocês estavam fazendo há um ano atrás, nesse mesmo dia? Hoje estamos em 16, é isso? 16 de novembro? 16 de novembro, essa hora, 8h10 p.m. Onde é que estavam? Que roupa estavam vestindo? Com quem estavam? O que comeram naquele dia? Quais foram os acontecimentos emocionais? Tirando o fato que se for o dia do aniversário de alguém, que alguém pode fazer ter algum tipo de lembrança ou alguma data especial, se tiver sido um dia comum, nós não lembramos da maior parte dos acontecimentos de bem pouco tempo atrás. Fica difícil às vezes de lembrar até o da semana passada. Mas se nós exagerarmos um pouco e dissermos, vamos tentar lembrar o que aconteceu há 10 anos atrás. Como é que era a vida quando nós tínhamos 5 anos de idade? O que aconteceu durante o ano inteiro que nós tivemos 5 anos de idade? Será que nós lembramos de 3 ou 4 coisas, pelo menos? É pouco provável, a não ser novamente que tenha acontecido algum fato muito relevante. O que aconteceu com 1, 2 anos de idade? Ninguém lembra. Então significa que vocês não viveram nessa idade. Porque baseado nessa ideia de que se aquilo que a gente não lembra que não aconteceu, então tudo aquilo que a gente não lembra dessa vida
Significaria que nós não tivemos aqui. Nós estivemos, nós estamos aqui. Nós vivemos uma infância, uma adolescência e estamos aqui. A maior parte da nossa infância nós apagamos. Tem gente que diz assim, olha, eu nem consigo me lembrar como é que eu era quando eu era criança. Outros dizem, parece que eu nasci, que eu caí agora há pouco tempo aqui, porque eu não consigo lembrar sequer da minha adolescência. Então não vale esse argumento de dizer que porque não lembra é porque não viveu. Considerando que nós nascemos em vários roupagens físicas, em várias existências, também tem uma troca de corpo físico de uma existência para outra. Aonde essa nova genética promove um apagamento praticamente absoluto da memória dos acontecimentos anteriores. Então, esta questão espiritual na nossa vida, ela é uma realidade que já se impõe conforme a doutrina espírita nos ensina, que as famílias não se formam por acaso. Antes de nós reencarnarmos, nós já tivemos várias existências. E nessas várias existências, nós tivemos várias convivências, vários convívios, vários relacionamentos. E a doutrina espírita nos fala que quando nós chegamos no plano espiritual, antes de reencarnarmos nessa existência, nós temos um tipo de sintonia espiritual. Nós estamos dentro de um nível evolutivo com uma ordem de pensamentos, tendo atingido uma escala evolutiva moral. Isso nos possibilita algumas sintonias. É como se nós tivéssemos uma antena na nossa mente. E a encarnação irá fazer com que a gente se relacione aqui no núcleo que tenha semelhança de sintonia conosco. Sintonia em vários sentidos, mas principalmente sintonia magnética de necessidades. Necessidades. Necessidades de quê? De aprimoramento moral, de evolução. É interessante que a maior parte de nós pensa que nós estamos numa família de inimigos do passado. Mas não é bem assim. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda a questão dentro do tema Honrai Pai e Mãe. E ali está escrito que a maior parte da família que aqui se reúne se dá através de espíritos simpáticos. Simpáticos. Ou seja, espíritos que têm uma certa afinidade. Isso não é uma notícia boa para nós. Porque nós brigamos tanto em família e geralmente a gente dá desculpa que é porque na outra encarnação a gente era inimigo. E eles disseram que não, a gente briga com os amigos. Vocês imaginem quando chegarem os inimigos, como é que vai ser a nossa vida. Né? São espíritos simpáticos. Nós temos graves problemas de relacionamento, muito mais ainda em função do nosso nível moral que não é elevado, da nossa incapacidade evolutiva, muito mais do que porque nós sejamos inimigos do passado. Essa é uma informação importante. Nós estamos relacionados, nós estamos convivendo entre almas que têm algum grau de semelhança, de simpatia, na maior parte das vezes. É claro que reencarna na família também espíritos que estão sintonizados não por simpatia, mas por experiências de antipatia. Simpáticos ou antipáticos têm sintonia semelhante. Isso não precisa ser só na família. Todas as vezes que nós estamos convivendo com pessoas, não sei se acontece com vocês, mas eu vou dar um exemplo. Deve acontecer aqui também, não é só no Brasil. Tem aquela pessoa que a gente diz assim, eu não tenho nada a ver com ela, mas ela está sempre no caminho. Quanto mais a pessoa diz assim, menos eu quero conviver com ela, mais ela está ali. E pessoas chegam a dizer assim, eu quero me livrar do fulano e não consigo. Isso acontece entre marido e mulher, bastante. Companheiros de centro espírita, que estão sempre se encontrando, né? É como se houvesse um ímã. E é um campo magnético de semelhanças. Nós somos atraídos por aqueles que nós queremos bem.
Mas frequentemente nós somos atraídos por aqueles que nós temos grandes diferenças. Por quê? Porque é comum que as pessoas que nós temos grandes diferenças sejam muito parecidas conosco. Nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer as nossas características. Então é frequente que a gente olhe para uma pessoa e diga assim, ela não tem nada a ver comigo, mas quem está de fora olha e diz assim, não, mas eles são muito parecidos. Cara de um, focinho do outro. Não? E a pessoa se ofende, não, mas eu não sou assim. E quem fica de fora tá bem. Nós temos uma característica de tornarmos inconsciente conflitos de coisas e escondermos de nós aquilo que nós não gostamos. E o que a gente faz com coisas de nós que nós temos, mas que nós não gostamos? Nós projetamos e enxergamos na outra pessoa. Aí a gente diz, aquele outro é muito invejoso. Aquela pessoa é muito brigona. E ela vive brigando. E a pessoa vive invejando. E ela não reconhece este aspecto em si. É por isso que Jesus e a doutrina espírita e toda a psicologia moderna foram buscar em Sócrates. E Sócrates foi buscar também no conhecimento profundo que vem do ensinamento de Jesus, desde antes de nascer, o conhece-te a ti mesmo. Porque se nós não nos conhecermos, nós vamos negando aquilo que nós somos. Vamos colocando nas outras pessoas as características que nós detestamos em nós. E com isso nós vamos nos relacionando de forma insatisfatória. Porque os relacionamentos que nos chegam se dão por semelhança. Sempre por semelhança. Essa semelhança pode ser consciente ou inconsciente. Mas os semelhantes se atraem. E pessoas que têm muita antipatia uma com a outra são semelhantes também. Isso explica por que numa família estão reunidos espíritos simpáticos, mas estão reunidos também espíritos que têm grandes diferenças do passado, que se enovelaram em situações de dramas, de complicações emocionais, envolvendo-se frequentemente na história evolutiva em desajustes, desacertos, desavenças. Foram inimigos. A questão é que, invariavelmente, as inimizades mais ferrenhas tiveram antes processos afetivos. Tiveram antes envolvimentos amorosos. Nós vemos isso. Na nossa vida cotidiana, nós encontramos pessoas que se dão bem, se admiram, e uma decepciona a outra. E surge um ódio. E depois de um ódio surge um crime. Estou dando um exemplo. Ou situações menores do que essa. Mas é comum que uma pessoa que se magoe enormemente com uma outra é porque havia antes uma expectativa de um afeto que não aconteceu. Ou que não se confirmou. Ou que a pessoa se desiludiu. Relacionamentos conjugais, relacionamentos afetivos, são frequentes esse tipo de situação. Se namoram, se admiram e criam-se expectativas de futuro. Aí alguém, do par, desaponta, né? Decepciona. E ao decepcionar gera uma mágoa, um ressentimento intenso. Dependendo dos acontecimentos que se sucederem dali, nós teremos notícias de crimes passionais. Né? Então, esses dois são afins ou não? São. Havia um afeto antes. Havia amor antes. Ou aquilo que a gente chama de amor, que não é amor ainda, né? Mas é o amor humano, o amor baseado na nossa paixão, né? No nosso nível de expectativa de apaixonamento. Então, isso é uma sintonia. A partir daí surgem as desavenças. E das desavenças podem surgir as complicações espirituais. Quando esse grupo de pessoas se encontra no plano espiritual, surge a oportunidade de retornar para se refazerem nos seus laços. E como existe uma sintonia magnética muito grande,
esta sintonia magnética irá reger a escolha da futura família. André Luiz, no livro Missionários da Luz, e o Dr. Jorge Andréa, em várias das suas obras, inclusive o livro Palingênese e a Grande Lei, Forças Sexuais da Alma e tantas outras obras, explicam esse processo magnético. Os espíritos, quando se encontram no plano espiritual e concebem a formação da nova família, uns nascem juntos com outros, porque são afetos simpáticos, afins. São almas que nascem juntas, uma para apoiar a outra e servir de nutriente para a evolução. Então é mãe e filho, irmãos, né? Entre si, pai e filho, não importa a posição. Mas nós vamos identificar na família almas que são mais afins, que são relacionamentos mais fáceis. A gente sabe, entre filhos, muitas vezes são 5 filhos, 3 filhos, 2 filhos. Um tem uma grande dificuldade com os pais, o outro tem uma facilidade. Entre irmãos, o relacionamento entre alguns é espontâneo, é natural. Entre outros é complicado, até no olhar. Um olha para o outro e diz, o que está olhando? Não posso te olhar. Não falou nada, não aconteceu nada, e já tem chispas circulando. Aí entra o outro que é conciliador. Tem aquele que é mais o harmonizador do ambiente, que toma conta. Não é isso, calma lá, deixa passar, ele está com problema, saiu mal na prova e tal, enfim. E apazigua. Em espíritos que nascem com esta incumbência, ainda bem. Mas em famílias que são um tumulto só, né? Que a gente percebe que existe uma eclosão de emoções contraditórias. Então, tanto o André Luiz quanto o Dr. Jorge Andréa irão desfilar mostrando o seguinte: esses espíritos se atraem. E ao reencarnar, quando um espírito vai reencarnar e ele entra em contato com os futuros pais, este processo é muito lindo. Porque o espírito reencarnante, ao se aproximar do futuro pai e da futura mãe, ele, por sintonia magnética, escolherá, ele atrairá para si, no processo de fecundação, aquele espermatozoide que é o mais compatível com as suas características que ele traz. E o óvulo, com uma capacidade receptiva, irá atrair aquele espermatozoide mais compatível com a possibilidade dele ser fecundado. E é por isso, então, que em milhões de espermatozoides, todos nós já vimos algum tipo de reportagem ou algum tipo de vídeo que mostra que entre milhões de espermatozoides, um se destaca na frente. E ele é um corredor. Ele vai com muito mais velocidade que os outros. Todos vão mais ou menos juntos, alguns se destacam, mas tem um que é o que parece que tem um campo magnético atraindo, e tem. Ali, junto naquele processo, existe o campo magnético espiritual, que é como um ímã que faz com que esse espermatozoide corra na frente, né? E fecunde o óvulo, formando a primeira célula, e depois, então, ali, no momento da fecundação, já existe a reencarnação. O espírito, ele reencarna naquele momento. Está em processo reencarnatório, mas a reencarnação se dá no momento da fecundação. Não é depois, como muitas pessoas do meio médico dizem, lá na nidação. Não, é na fecundação, na união do óvulo com o espermatozoide. Ali já o espírito ingressa na carne. Nós comemoramos a data do nosso aniversário no dia que nós nascemos. Está errado, né? Nós nascemos no mundo na hora da fecundação. Fica difícil agora saber qual é o dia do nosso aniversário. Porque quando nós entramos em contato com o óvulo, enquanto o espírito, por favor,
reencarnantes e o espermatozoide, ali existe o primeiro contato com a matéria, ali é o nascimento no mundo físico, né? É exatamente quando acontece a reencarnação. E a partir daí, vai haver uma etapa de desenvolvimento naquele estado de assimilação de energias para a manutenção do corpo físico que ele está compondo pela genética que ele recebe. Um ponto interessante é que esse espermatozoide que corre na frente e que se destaca dos demais, muitos cientistas dizem assim, é que ele é o mais apto, né? Que ele é o mais forte, ele é o mais... E nem sempre. Porque às vezes o espermatozoide que corre na frente, ele pode já estar carregando com ele algum tipo de deficiência genética. A criança pode nascer com síndrome de Down, pode nascer com uma série de deficiências. E outros espermatozoides que não correram na frente podem ser extremamente saudáveis e não conseguiram chegar. Por quê? Nisso a doutrina espírita nos explica com muita propriedade, mostrando a evidência de que ali por trás dele existe um campo espiritual. É por isso. Se o campo espiritual ou perispiritual estiver carregando com ele síndrome de Down, o espermatozoide que vai chegar primeiro vai ter síndrome de Down. E é por isso que o espiritismo diz assim, nunca o aborto, porque o aborto, vai nascer com um defeito. Muita gente pensa assim, vai nascer com alguma malformação. Então tira. É como se fosse um carro estragado de fábrica. Não é assim que funciona. Porque se aquela malformação chegou em primeiro lugar, é porque existe um campo espiritual que está adaptado e adequado àquele tipo de necessidades. Então ele precisa chegar no mundo físico. Se é interrompido este processo, é interrompido um programa, um planejamento que está em execução. Então, isso é muito importante da gente entender, que essas malformações não são malformações, são as formações certas. São malformações apenas no que se constitui a característica morfológica, aquilo que a gente acaba considerando um defeito. Mas, sob o ponto de vista da evolução, aquele é o corpo perfeito para as necessidades daquele espírito e mais, para as necessidades daquela família na qual ele está nascendo ou reencarnando, retornando. Então, estas informações são muito importantes para que, num momento decisivo da vida de um casal, né, hoje, ainda mais nos dias de hoje, quando todo mundo corre muito na frente para determinar sexo, as pessoas querem determinar sexo, querem determinar a cor dos olhos. Se é perfeito, então nem se diz. É natural que todo mundo deseja ter um filho sem... Né, é natural. Mas daí a querer transformar isso num processo de produção industrial, né, como se a vida pudesse obedecer os mesmos critérios da nossa limitação, da nossa limitada visão materialista, está longe o nosso conhecimento. Esse conhecimento na minha vida foi muito importante. Muito importante. Porque, como eu disse para vocês no início, eu sendo de família espírita, né, eu quando completei 18 para 19 anos, eu conheci uma menina muito linda. Muito linda. Nunca tinha visto coisa igual. E nós nos apaixonamos. Né? Nós nos apaixonamos e ela é espírita também. Começamos a participar, ela de Porto Alegre, eu de Bagé. Depois fui morar em Pelotas, fazer medicina. E não sei como é que foi acontecer, nós estávamos namorando, mas ela ficou grávida. Eu faço uma ideia do que aconteceu. E aquilo foi uma notícia. Eu estava começando a fazer medicina, estava no primeiro ano de medicina, numa outra cidade, ela numa família conservadora, né? E que o pai dizia que se a filha dele engravidasse, ele matava o responsável. Né? E o responsável era eu.
O irresponsável. E aí, então, eu disse para ela, não, deixa comigo, eu assumo, né? Eu assumo o mal. Assumo o mal. E enfrentamos a situação. Antes de dar a notícia para a família dela, ela fez uma consulta médica. E aí é que eu digo como é importante, né? Nessa consulta médica, a profissional que lhe atendeu e que constatou a gravidez pelo exame de sangue, como estava muito no início a gestação, ela disse assim, mas isso nem é gravidez ainda. É tudo que uma menina de 18 anos deseja ouvir. Não é gravidez ainda, toma esse remedinho que vai descer a menstruação. Foi o que foi dito para ela. Ela saiu da consulta e teve a sensatez de me perguntar depois, né? O que eu achava? Eu disse, não. A partir do momento que já está a gravidez, já está constatada no sangue, já existe um espírito reencarnado. Então, nós vamos assumir. Né? Nós já tínhamos uma ligação muito intensa. Né? Essa menina ficou comigo, essa menina está sentada aqui hoje. Faz 33 anos que nós estamos ficando juntos. Tem tudo para dar certo. Esta relação tem tudo para emplacar. E ali então nós assumimos, né? E dissemos, não, vamos ficar juntos. Para surpresa nossa, eu contei para o pai dela, e como vocês podem ver, ele não matou, nem mudou, o pai do neto dele, da neta dele, né? Pelo contrário, ficaram muito felizes, foram muito parceiros, nos ajudaram muito. E nós começamos uma vida ali, a partir daquele momento. Tivemos a nossa filha, Mariana, que hoje está com 33 anos de idade, é médica, psiquiatra, e já nos deu 2 netas gêmeas, que estão com 1 ano e 4 meses, a Martina e a Isabela. E a vovó está mais feliz ainda do que já era quando teve a Mariana. Essa foi a nossa primeira filha. E nós temos clareza que a doutrina espírita, naquele momento, foi decisivo para a maneira que nós encaminhamos, para a tomada de decisão. Porque uma decisão na nossa vida pode encaminhar um destino completamente diferente, dependendo daquilo que nós fizermos, das escolhas que nós tivermos. No momento que nós assumimos a vida e tivemos uma felicidade de termos a nossa filha, a nossa primeira filha, que depois de 8 anos, né, nós tivemos uma segunda filha, e depois de mais 8 anos, nós tivemos mais um filho. E eu quero contar ainda uma outra história para vocês, que também é muito legal, dentro da nossa família, mostrando como existe um planejamento espiritual dentro desse campo dos espíritos que reencarnam. Essas filhas, até então, 2 meninas, nós vivíamos muito felizes. Né? E a minha esposa, a Janine, disse, Dom, eu vou estudar, né? Eu vou fazer faculdade. Ela acabou se formando em psicologia depois. Mas durante o curso de psicologia dela, quando a minha filha do meio, então, já estava com mais ou menos de 5 para 6 anos de idade, ela começou a falar em que queria tentar um menino. E essa coisa de tentar um menino é um negócio complicado, né? Porque pode vir um menino, pode vir mais uma menina, não seria problema, mas eu já estava satisfeitíssimo com 2 meninas. Né? E ela falava, não, mas eu sinto que nós teremos um filho homem, e começou a falar em ter um filho, e eu dizendo, mas quem sabe, estuda mais um pouco, vai, termina a tua faculdade, é a tua vez de estudar agora, porque nós tivemos muitas dificuldades no início. Porque só eu estudei, fiz medicina, e depois com os filhos pequenos. Então ela se dedicou muito como mãe em casa, a estarmos próximos, e deixou de lado o estudo dela. Até que eu incentivei bastante ela, não, volta a estudar, segue a tua vida, nós já estamos numa condição melhor. E ela então foi para a faculdade, quando no meio da faculdade ela começou a falar em ser mãe de novo.
Aí um dia, eu de tanto dizer para ela, não, porque eu tinha receio também. Eu tinha uma dúvida de se eu queria um novo filho. Independente de ser menino ou menina, enfim, não havia essa questão. Havia tá bom assim. E um dia ela chegou para mim e disse assim, bom, Sérgio, eu não vou te falar mais. Porque tu já sabes que eu quero. Se tu quiser mais um filho, então tá tudo certo. Ela parou de falar no assunto e a minha filha, já em 5, 6 anos de idade, começou a falar que queria um mano. E mais do que isso, começou a brincar com o mano. Ela, frequentemente, a gente chegava, ela estava falando sozinha, brincando com alguém. Brincando, conversando, né? Mano para cá, mano para lá, e eu vendo aquilo. Eu vendo que tinha alguém na área. Não? E olhando. Passou um pouco o tempo. E um dia eu fui fazer uma palestra numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. E estava sentado na primeira fila, assim, uma senhora. Enquanto eu falava, eu via que ela olhava para mim e olhava na volta, assim. Ela desviava o olho e olhava para mim. Ela passeava aquele olho dela, assim, e olhava para mim. E eu vendo aquilo, eu digo, o que será que ela está vendo? E eu fazendo a palestra, né? E ela fazia tchum, e olhava, cravava o olho em mim. Quando terminou a palestra, nós fomos jantar. E nós estávamos sentados numa mesa, uma mesa comprida, no próprio local do evento, foi feito um jantar. Adivinha quem é que sentou na minha frente? Eu comecei a comer, e ela, com os talheres parados na frente do prato, olhando para mim. E eu tentando comer. Ela olhava, ela desviava o olho e tchum, fixava o olhar em mim. Olhava um pouco para o lado e olhava diretamente para mim. Óbvio que chegou um determinado momento, eu disse, bom, eu já perdi a fome mesmo, né? Pode dizer, fulana, o que está vendo? E ela disse, eu não conhecia ela. Eu já conhecia, sabia que ela tinha evidência, mas ela não sabia de nada dessa história nossa. Né? Ela disse assim, ele está aqui me dizendo que ele, em primeiro lugar, veio e ficou na volta da tua mulher. Foi quando ela começou a falar que queria ter mais um filho. E eu fiquei, como assim? Fiquei quieto. Foi quando ela começou a falar que queria mais um filho. Era ele já no ouvido dela, pedindo para voltar. Mas não adiantou. Então ela desistiu. E aí então, ele resolveu brincar com a tua filha. Foi quando ele começou a brincar com ela. Para tocar o teu coração. Mas também não adiantou. Naquela altura eu já estava quase desistindo de ser palestrante espírita, né? Pelo grau de culpa. Estava tentando tocar o teu coração, brincando com a tua filhinha amada, pedindo para nascer. Mas também não adiantou. Então agora ele está aqui pessoalmente, através de mim, para te perguntar, quando é que tu vais deixar ele nascer? Eu tive um choque com aquela informação, com aquela revelação, com aquele fato mediúnico, porque foi muito contundente, não pode ser um chute qualquer. E antes que eu pudesse me justificar e dizer que eu tinha dúvidas e que estava com medo de ter mais um filho, antes que eu falasse, ela seguiu e disse assim, ele está me dizendo que este medo que tu tens de ter mais um filho cessará no momento que ele nascer. Porque ele é um grande amigo teu de outras encarnações. E vocês estão perdendo a oportunidade de estarem juntos. Estão perdendo o tempo de já estarem juntos. Quando ele nascer, aquilo que hoje é um medo se transformará em determinação
e em vontade de viver. Aí eu disse, bom, diante de tantos apelos, vamos começar os preparativos, os trabalhos. Não. Vamos à obra, vamos trabalhar. Não? E assim foi feito. Com um ano depois, eu voltei a essa mesma cidade para fazer uma palestra, já com o João Pedro, o meu filho, no colo. E, de fato, ele é um filho, hoje está com 17 anos, e ele é um grande amigo, né? É alguém que mudou a nossa vida no sentido para melhor. Por que eu conto isso para vocês? Para dizer o seguinte, que quando nós dizemos sim à vida e à família, as nossas possibilidades de termos um encaminhamento saudável e positivo na nossa destinação espiritual, ela é, sem dúvida alguma, o caminho natural, o caminho que convém a nós todos. E que esta formação familiar, na minha vivência, vocês podem estar dizendo, sim, mas tu tivesse a bênção de ter filhos saudáveis, de ter filhos amigos. É verdade, é verdade. Eu tive, acho que há muitas situações que nem sempre são nesta mesma configuração. Mas ainda assim, quando as situações se dão com um grau de dificuldade, existe um planejamento, porque se isso for depender da nossa vontade, da nossa boa vontade, de nós darmos execução aos planos e os fatos da nossa vida, muitas vezes nós vamos tomando decisões muito particulares e egoístas. Muito particulares e egoístas. São sintonias magnéticas que estão no nosso plano de desenvolvimento e no plano de ação da nossa vida familiar. Sempre quando eu estou em palestra com o João Pedro, quando eu estou com a Janine, às vezes ele está junto, assim, eu conto essa história, ele já me permitiu contar várias vezes. Hoje em dia ele está bem adolescente, ele já não isso é, pai, maneira, não precisa contar muito isso. Como eu estou muito bem longe lá dele agora, então eu resolvi contar para você. Porque às vezes eu peço para ele levantar, né? Ele está sentado na frente, levanta ele para o pessoal te ver, aí ele levanta meio contrariado, assim, né? Mas é uma experiência tão rica, tão forte, né, tão contundente, de várias coisas. Primeiro, de que nós não estamos sozinhos, assim, soltos ao acaso. Segundo, que existe um planejamento maior na nossa vida, que está além dos nossos conhecimentos imediatos, embora esteja dentro da nossa intuição. Porque desde então, minha esposa já sabia, minha filha já pedia, e eu já sentia. Já era uma verdade aquele acontecimento. Né? Então, existe já, se nós desenvolvermos a nossa sensibilidade, o nosso campo intuitivo, de nós termos uma noção do que aquilo tem a ver conosco. Porque às vezes é um filho problemático, às vezes é um filho com um defeito físico, um defeito emocional ou um problema mental, mas os pais, via de regra, se estiverem harmonizados, se estiverem sintonizados, se estiverem vibrando dentro de um propósito maior, terão condições de sentirem no fundo do seu coração que aquilo tem um propósito, aquela experiência tem um propósito, é que tem uma razão de ser. Sintonia magnética. É uma herança espiritual na família. Nós herdamos as sintonias que nós carregamos conosco. As famílias se formam por sintonia magnética. Não apenas através da fecundação no processo gestacional biológico, mas também funciona a sintonia magnética através da adoção. Um filho pode voltar para um lar por sintonia magnética por uma adoção. Por que logo aquele? Né? E hoje nós temos várias configurações de família na nossa cultura, na nossa condição social. Nós sabemos que hoje casais, não apenas heterossexuais, mas inclusive homossexuais, são capazes de constituir uma família e terem por adoção também espíritos que reencarnam naquele ambiente para desenvolverem aptidões. Isso é muito interessante, porque como espíritas nós sabemos que são espíritos afins, são espíritos que têm ligação e que precisam viver experiências de desenvolvimento moral
dentro daquele contexto. Então, como espíritas, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Porque o que importa não é a condição do casal, ou o tipo de família, ou se é adotado, ou se é homossexual, mas sim se está havendo um projeto moral satisfatório para aquele grupo familiar. Então, como espíritas, nós valorizamos mais a intenção, o propósito moral, a decência da vida que nós levamos, independente dos moldes e do formato que aquela família tem. Porque se tudo está dentro de um processo de sintonia magnética, e as sintonias magnéticas elas são muito particulares. Às vezes nós temos uma tendência a querermos criar um molde, uma característica ideal. Não? Convencionar uma maneira que é a certa. Isso temos que tomar muito cuidado, porque é comum de nós olharmos algo que parece que está errado e nós nos enganarmos. Porque ali está acontecendo exatamente o desenvolvimento de um processo de acolhimento de espíritos que precisam se reencontrar. Então hoje nós temos vários tipos de família. Vários tipos de família. Inclusive famílias com pais separados, que constituem novas relações. É claro que hoje nós temos uma espécie de uma ciranda afetiva na vida das pessoas, né? Que não se toleram, não permanecem juntas, que poderiam investir mais fortemente em relacionamento e se despedaçam muito rapidamente. Tudo isso são escolhas também. E são novos comprometimentos morais. Não? Mas também nós precisamos lembrar que, ainda assim, quando surgem filhos, quando surgem relações de novas características, nós precisamos ter sempre em mente que este é um momento sagrado, é um momento sublime, é um momento em que nós, como pais, precisamos abrir espaço para a prioridade da presença das crianças, daquele que está surgindo, daquele que está vindo no processo reencarnatório e que tem, neste momento, uma atribuição fundamental, que é ser uma criança novamente, ser nossos filhos, e nós temos um papel importantíssimo, que é de conduzirmos, encaminharmos principalmente na educação, e na educação em amplo sentido, envolvendo a educação moral, o futuro dessas crianças. Nós não somos os pais definitivos deles. Nós não somos uma família definitiva, eterna. Mas enquanto nós estamos juntos, nós temos um compromisso uns com os outros. Mas há também um outro tipo de família. A família que se forma pelos laços do afeto. Não são famílias consanguíneas, não são famílias matrimoniais, mas são famílias espirituais. Quanto mais eu viajo e quanto mais eu conheço os grupos, principalmente que moram fora dos seus locais de origem, no caso vocês, a absoluta maioria aqui são brasileiros, morando nos Estados Unidos, né? Vocês estão formando uma nova família, formaram um novo ambiente, saíram de um ambiente mãe, paterno, materno, e vieram para um país distante. Isso é sintonia magnética. Estão formando laços, outros, de uma família espiritual. E é muito bacana isso, porque nós vemos, às vezes, os grupos se relacionando em tom de fraternidade e de familiaridade, frequentemente mais importantes e com laços mais significativos mesmo do que os laços biológicos da família de origem. Não é assim? Isso não acontece? Nossa, às vezes aquela pessoa que tu vais encontrar lá no outro país é mais família do que a família. E aí nós lembramos a passagem de Jesus quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus estava sinalizando para a ideia ampliada de família.
Ele não estava negando a importância da família. Porque ele disse, honrai pai e mãe. Então ele nunca negou a importância da família. Mas ele nos ensinou a ampliar a noção de família. Porque quando a gente não amplia a noção de família, nós ficamos uma família egoísta. Uma família aprisionada dentro dos núcleos biológicos. Como muita gente vive. A honra de família, o nome de família. Famílias que não se relacionam com outros, não permitem sequer relacionamentos que não constituam um certo clã de orgulho moral, de nome, coisas assim. Então Jesus ensina, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, é meu irmão. E ele está nos dizendo que quando nós fizemos isso, nós estamos gerando em nós uma condição nova, que é a condição de irmos nos laços futuros, empreendendo novas relações e reencontrando antigos relacionamentos por sintonia magnética também. É assim, meus amigos, que a família espiritual, a família, ela é muito mais ampla nesse conceito do que a família nuclear que nós temos. A família que nós temos, ela é importante como ponto de partida, mas nossa vida, ela se enriquece na medida direta que nós multiplicamos os nossos relacionamentos, que nós evoluímos para outras possibilidades de relações. No momento que isso acontece, a nossa família se amplia no plano físico. E por sintonia espiritual, nós conectamos familiares nossos, espíritos afins, que estão no plano espiritual e que não reencarnaram. Porque também uma outra informação importante é que a nossa família espiritual é maior do que a nossa família material. A maior parte dos espíritos que nos querem bem, que já foram irmãos, já foram mães, já foram pais em outras vidas, a maior parte desses afetos importantes estão no plano espiritual. Principalmente aqueles que já evoluíram mais, que não precisaram mais reencarnar, mas continuam ligados conosco pelos laços do afeto. Então lá, 3, 4 encarnações atrás, nós tivemos uma avó ou uma mãe, um espírito de um amor intenso, que nós tivemos uma ligação intensíssima. Esse espírito evoluiu muito. E ele está no plano espiritual. E ele proporcionou a nossa encarnação. Nós não nos lembramos dele ou dela, mas nós estamos ligados. Muitas vezes são nossos espíritos protetores que nós chamamos. São família. Família espiritual. E esses familiares espirituais, eles estão proporcionando novos encontros aqui. Encontros que são agradáveis algumas vezes e encontros que são difíceis. Mas são reencontros também. Tendo em vista o aprimoramento e o desenvolvimento moral a que estamos todos sujeitos. Então, neste contexto, surge a necessidade de nós, na nossa família, no lugar onde nós estamos, nós formarmos núcleos de luz, de cultivo dos valores espirituais. Seja através de uma casa espírita, que nós nos reunimos, para nós afinarmos a nossa sintonia e gerarmos novos campos satisfatórios das nossas vibrações e dos nossos câmbios espirituais, seja na nossa casa, no nosso lar, pelo menos uma vez por semana, num horário fixo, definido, nos reunirmos com os nossos familiares, os que desejam e os que não desejam podem naturalmente não participarem, mas aqueles que estamos já cientes desta importância desse fato, instaurarmos no nosso lar o Evangelho no lar, que é um momento de oração, de uma leitura, de uma prece, que hoje diria a vocês,
tem um papel e uma função inestimável na manutenção da saúde mental de uma casa, da harmonia de uma família. Porque no instante que nós estamos fazendo o Evangelho no lar, nós estamos promovendo uma reunião da família espiritual. E a presença desses espíritos familiares, desses mentores amigos, garantirão uma proteção básica para a nossa vida, nos trazendo através da prece aquilo que nós teremos necessidade a nossa vida toda, que é o reforço da espiritualidade para todas as nossas tarefas e as nossas atividades na nossa encarnação. Jesus nos ensinou isso. E a doutrina espírita está aqui, hoje, disponível a nós, para nós nos desenvolvermos nos nossos conhecimentos e na nossa vida moral. É por isso que nós temos muito a agradecer a Deus pelas oportunidades que temos, porque a vida será sempre pródiga de acontecimentos favoráveis para o nosso crescimento. E encerro com uma prece que Jesus nos ensinou e que na psicografia de Chico Xavier recebeu um tom de poesia do nosso irmão Monsenhor Horta. E ele diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do teu amor. Que assim seja.